Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Empreendedorismo e a gente está na terceira parte do assunto empresas familiares. Então eu já comentei alguns aspectos das empresas familiares, né? Essa paixão que a família tem com aquele negócio que pode ter sido criado lá pelo avô, né, pelo bisavô, uma empresa familiar que pode ser de qualquer ramo, né, qualquer ramo de atividade, né, pode ser um comércio, pode ser uma indústria, pode ser uma vinícola, né, como eu tinha colocado, em que passa de geração para geração. O fato é que as empresas familiares são caracterizadas pela condução feita pela família, por membros da família. Então, membros da família que, à medida que vai passando o tempo, vão passando o bastão para outros membros, né? Então, o pai passa para o filho passa para o filho dele, e também uma outra característica é a incorporação de outros membros da família ao longo do tempo, mesmo que não seja na função de direção geral daquela empresa. Então, as empresas familiares, justamente por isso, né, elas imprimem uma cultura peculiar no negócio. A gente sabe, qualquer tipo de empresa que a gente trabalhe, né, a gente começa a trabalhar e começa a perceber que existe uma cultura, né? Então pode ser aquela empresa que tem valores, né, diferentes, que tem uma forma de pensar. Isso a gente chama de cultura organizacional. Já o clima é se ali é um ambiente agradável, desagradável, um ambiente pesado, um ambiente leve, né? Então cultura e clima organizacional são dois temas que a gente trabalha muito na área de administração. Mas quando a gente fala de empresas familiares, a própria família tem os seus valores, né, a sua forma de pensar, e ela acaba imprimindo isso no dia a dia da empresa. E muitas vezes isso vem até desde lá o fundador, né? Então a marca de seu fundador frequentemente é óbvia na empresa familiar. O fundador pode enfatizar valores que se tornam parte dos princípios da família e dos negócios. A observação desses valores torna-se um fator de orgulho para a família. É lógico que à medida que o tempo vai passando, e que o fundador talvez até já não esteja mais presente na empresa, essa cultura marcada lá pelo fundador, ela pode aos poucos se tornar mais frágil, né? Mas eu comentei sobre a questão da vinícola. Se vocês pegarem a história, né, de algumas vinícolas aqui do Rio Grande do Sul, né, da Serra Gaúcha, vocês vão ver que há uma ênfase muito grande em cultivar a memória lá do fundador, quando veio, né, no barco, lá no navio da Itália. Então, muitas dessas empresas, né, vinícolas, elas mantêm esse registro, né, para que resgate essa história e não deixe perder essa história desde lá do fundador e dos valores que são seguidos fielmente pela empresa ao longo das gerações. Então, o fundador pode desenvolver os negócios apegando-se às necessidades do cliente de uma forma especial. Esse serviço ao cliente se torna um princípio orientador dos negócios e suas implicações podem ser passadas adiante para outras gerações, né? Então, ele está cultivando esse princípio, né, que é esse atendimento ao cliente, às necessidades do cliente, e reforça isso ao longo das gerações, né? Ilustrar medidas extremas adotadas pelo fundador para satisfazer as necessidades dos clientes. E aí tem uma estatística que eu cheguei a comentar, né, no início da aula. Fundador, primeira geração, apenas 30% chegam na segunda geração e apenas 15% chegam na terceira geração. Você quer fazer parte dessa estatística? É lógico que as dificuldades que o fundador vai ter, né, na primeira geração são dificuldades semelhantes a qualquer empreendedor de qualquer natureza, né?
dificuldade de estabelecer um negócio, de ter fidelizado os clientes, né, de solidificar a sua marca, dos contatos com os fornecedores. Então as dificuldades são bem parecidas, né? Mas quando ele vai passar o bastão para a segunda geração, pode ser que essa segunda geração patine em algumas coisas, né, e não consiga levar adiante os negócios. Um dos problemas que podem acontecer, e eu já falei isso em outras aulas, é a empresa começar a ter muito sucesso, né, a ter um rendimento muito grande, e aí os donos começarem a fazer retiradas maiores do que tinha sido estabelecida antes. Então, um exemplo, né, vamos imaginar que os membros da família tinham uma retirada de R$2.000 mensais. E aí a empresa está indo muito bem e eles resolvem, olha, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, e aí passam a fazer retiradas de 5.000, porque a empresa está indo bem, né? O fato é que esses 3.000 que eles estão tirando a mais é dinheiro da empresa, né, que pode fazer falta em algum investimento futuro dela. Isso é só um exemplo de possíveis problemas que podem acontecer e prejudicar essa continuidade do negócio. Então, qualquer negócio opera sobre um conjunto de valores. Lembra que eu falei de missão, que é a atividade que se propõe a empresa a desenvolver. Nós também temos as nossas missões, né? Qual é a minha missão de vida? Produzir vídeos, dar aulas, né? Então todos nós temos a nossa missão, a empresa também tem. A visão é como ela quer estar lá na frente, né? Então quero ser a melhor empresa da região nesse ramo de atuação, e nós também temos as nossas visões, né? Que tipo de professor que eu quero ser daqui a 5 anos, né? O que eu penso, né, eu tenho em mente em relação a isso. Então, missão e visão. E um outro seriam os valores, né? O que eu não abro mão de ser, né? Quais são os valores, a ética, a moral que eu tenho. Então, os negócios, né? Então, os negócios operam com esse conjunto de valores e a família também. Os negócios familiares seguem com especial atenção aqueles valores claramente enfatizados pela família fundadora. Por isso que eu tomei a liberdade, né, de falar sobre os fundadores das vinícolas do Rio Grande do Sul, porque quando a gente visita essas empresas, né, para conhecer o processo produtivo, para degustação de vinhos, espumantes, é bem clara a associação que eles têm com os fundadores. Muitas vezes nessa visita tu vai até assistir um vídeo mostrando a origem da empresa e a chegada daqueles fundadores. Por quê? Porque isso faz parte dos valores daquela empresa familiar. Membros que não pertencem à família em uma empresa familiar. Mesmo aqueles empregados que não fazem parte da família também são afetados pelas considerações da família, né? Então, me recordo da empresa, né, que eu falei que as duas empresas que eu trabalhei, né? Então uma foi antes de entrar na universidade, apenas o dono conduzia a empresa, não tinha nenhum parente dele, os filhos ainda estavam muito pequenos naquela época, e os demais eram funcionários que não faziam parte da família. Então, digamos assim, nessa empresa eu não tinha nenhum sentimento em relação a ser uma empresa familiar. Era uma empresa conduzida por um empreendedor, né? Já durante a universidade, né, trabalhando numa outra empresa bem maior, aí sim, aí existiam, além dos irmãos que conduziam a empresa, né, ele e ela, né, os irmãos, também outros membros da família. E aí basicamente existia uma divisão clara, né? Ou tu é da família ou tu não é da família, tá? Então, em alguns casos, as oportunidades de promoção são reduzidas justamente pela presença de membros da família, que parecem seguir a pista interna da corrida para a promoção. Lembra que eu falei, né, da matriz, que ela tinha 4 filiais e que uma delas
era conduzida pela irmã, né, por um membro da família, a empresa, uma coisa que eu acho até bem interessante, ela mesmo com todos os problemas, né, ela sempre procurou colocar gerentes, membros que não fossem da família, tá? Pessoas de confiança, claro, ela foi mudando os quadros, colocando pessoas mais idôneas, né, para ser gerentes, mas ela poderia, por exemplo, privilegiar apenas membros familiares para ser gerentes de filiais, reduzindo a oportunidade de outras pessoas. Independente disso, seja da família ou não, o ideal é que ocupe um posto de relevância, como gerente de uma loja, por exemplo, a uma pessoa que seja mais capacitada para aquilo, seja da família ou não. Então, qual pai preferirá promover um funcionário de fora a uma filha ou filho competente que futuramente deverá assumir a liderança? E aí que vem essa questão, né? Tu pode ter competente tanto uma pessoa que é da família quanto a que não é. Na hora de tomar a decisão, dificilmente não vai recair sobre o filho, né? O que é talvez até compreensível para todos nós, né? Para mim, para vocês que estão assistindo aí. Então, o potencial para progresso de membros que não pertencem à família pode ser limitado. Eles podem se sentir injustiçados, frustrados, eu já vi um pouco disso, né? E pode ser um motivo a mais para que eles abandonem aquela empresa familiar, justamente por não encontrar possibilidades de promoção. A extensão de tal limitação, né, de promoção, vai depender do número de pessoas que tiver nos negócios da família, o número de posições gerenciais, né, às quais um membro da família que não pertence à família pode aspirar. Então depende do tamanho da empresa, depende dos postos, né, de promoção que existam, depende do número de familiares que estão ali dentro. Então tudo é bem variável, né? Depende também da extensão em que o dono exige competência gerencial e da atmosfera de justiça na supervisão, né? Quais são as possibilidades que o dono coloca para os demais? Então, para evitar essa tensão, o dono deve deixar claro, olha, quais oportunidades existem, quais as possibilidades futuras de criação de uma nova filial e na qual eu posso colocar um bom gerente de vendas na função de gerente lá de uma nova filial, mesmo que não seja da família, né? Então deixar claro essas oportunidades, identificar as posições que são reservadas aos membros da família e outras que podem ser ocupadas por outras pessoas. Aqueles que não pertencem, né, aqui é não, tá gente? Aqueles que não pertencem à família podem ainda ser pegos num fogo cruzado entre membros da família que estão competindo entre si. Feudos familiares nos negócios dificultam aos que são de fora a manutenção de neutralidade restrita. O que está dizendo aqui é que podem ter atritos, conflitos entre membros da própria família. E tu pode ser obrigado a tomar partido de um lado ou de outro, o que é terrível, né? Nas empresas que eu trabalhei, né, eu não cheguei a presenciar nada do tipo. Os membros da família eram muito unidos, né, bem conscientes da sua importância para a perenidade da empresa, né, para o sucesso nos negócios, mas a gente já viu isso em novelas, por exemplo, né, em empresas familiares em que as pessoas podem ter atritos, principalmente quando há herdeiros, né? Então o fundador morre e passa a herança para os filhos, e aí cada um quer ter uma luz maior do que o outro, e um não concorda com atitudes, o outro briga, e aí se tu é um empregado que não é da família, talvez tu tenha que tomar uma posição, e isso pode ser muito ruim, ficar de um lado ou de outro, né? Porque quem sair vitorioso
se não for o que tu está apoiando, pode até te tirar daquela empresa. Quando percebes que o empregado que não é da família está do lado de alguém, ele perderá o apoio dos outros membros. Então é uma situação muito delicada, né, uma saia justa, e o ideal seria que esse funcionário não tomasse partido nem de um lado nem de outro. Então alguns empregados eles sentem que merecem um pagamento extra, né, por trabalhar numa empresa repleta de conflitos familiares. Talvez eles acham que não está compensando, né, todo esse atrito que eles são obrigados a tentar apaziguar. Tá? Então são situações que acontecem nas empresas familiares. Essa questão do atrito eu não cheguei a vivenciar, mas eu já vi isso, não sei se algum filme ou alguma novela, de disputas de poder entre membros de uma mesma família. E isso pode, inclusive, ser um dos fatores que faz com que essa empresa vá ruir ao longo do tempo, ou então, né, ou fechar as portas, ou mesmo ser vendidas para outras empresas, e aí a família perder o controle daquela empresa, ok? Bom, então com essa observação a gente finaliza a unidade 2 do curso de empreendedorismo com as empresas familiares. Lembrando que as empresas familiares podem ser de qualquer área de atuação, né? Pode ser alimentos, pode ser farmácia, pode ser setor florestal, pode ser um comércio, pode ser uma indústria. Elas têm a característica própria de ser conduzidas por pessoas de uma família que vão levar muito dessa paixão, né? Então, quando bem administradas, quando a família está coesa, pode ser muito interessante, né, essa unidade que eles criam. Mas também, dependendo dos membros, né, podem haver muitos conflitos e isso desencadear, inclusive, a falência dessa empresa. Ok? Então, quero agradecer a atenção de vocês durante toda essa unidade 2, que a gente falou de vários assuntos, né? Como surge o negócio, falamos de franquias, falamos de empresas familiares. Então eu agradeço a atenção de vocês. Eu peço que vocês continuem, né, assistindo o nosso curso de empreendedorismo. Ainda teremos mais 2 unidades. Na próxima vamos falar de modelos de negócios e convidá-los a conhecer o nosso e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, né, no nosso site Administração Verde, as nossas redes sociais, e também peço que vocês façam comentários a respeito dessas aulas aqui no YouTube e também curtam as nossas aulas, ok? Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima unidade, agradeço muito a presença de vocês e até a próxima.